Hoje eu vou conversar contigo sobre direito societário, mas uma questão de direito societário um tanto polêmica e que nós não consideramos as suas reais consequências quando a gente estuda essa disciplina na faculdade ou quando a gente pensa em atuar na área, que são as sociedades de fato. Quando a gente fala, num primeiro momento, sobre sociedade de fato, que são aquelas sociedades formadas por pessoas, algumas estão no contrato social e algum sócio não está, que geralmente acontece para driblar questões tributárias, enfim. Os motivos, na verdade, eles são bem pouco nobres nesse sentido. E não estou aqui dizendo que nós devemos advogar para que essas sociedades aconteçam, muito pelo contrário. Mas você vai enfrentar essa realidade. E o pior, essa realidade traz consequências jurídicas, é reconhecida pelo Poder Judiciário, ela vai trazer responsabilidades para todo mundo. E o pior, não vai ser oponível a terceiros, ou seja, os problemas que surgirem vão ter que ser resolvidos pelos sócios que estão no registro da empresa, que estão legalmente constituídos, e depois esse sócio tem direito de cobrar do sócio de fato. Ou quando o sócio de fato simplesmente é excluído da sociedade sem recebimento de nenhum tipo de lucro, sendo que ele foi lá e trabalhou para isso. E também tem aquela outra realidade que você vai enfrentar, e que eu enfrentei há pouco tempo, que são as sociedades formadas por profissionais liberais. Qual é a especificidade disso? Ela tem uma questão bem própria. São pessoas geralmente recém-formadas, né, que se associam para atuar em determinada área. O exercício da profissão ele não está irregular. Afinal, os profissionais liberais, assim como eu, como você, eles têm têm autorização legal para exercer a profissão, né? E aí temos que pagar as nossas unidades, temos que fazer os recolhimentos dos impostos como pessoa física, né, o que é muito mais caro dependendo do teu faturamento. Então, essas sociedades elas também geram obrigações, essas sociedades de fato formadas por essas pessoas sem um registro, sem o registro de CNPJ, a constituição formal da sociedade, também vai gerar responsabilidade entre esses sócios. E são essas responsabilidades e a forma do advogado atuar nessas situações que eu queria mostrar para ti hoje. Porque eu aprendi isso no pior momento, que foi quando os clientes trouxeram já um grande problema com essas relações. E uma última, que daí eu vou deixar uma pergunta no final, que é: e se o sócio registral morre? O que acontece? Para onde vai a empresa se o outro sócio não está no contrato social? Ou se o sócio, de fato, que estava lá trabalhando, gerindo a empresa, inclusive, mas não estava no estatuto social, não estava no contrato social, morre. Quem é que existe uma herança aí para ser transmitida? Então, essas situações você vai acabar se deparando e legalmente elas, por um lado, elas são ilegais, mas por outro, elas geram direitos, elas geram responsabilidades. E a dinâmica, a formalização disso, as consequências disso, você tem que estar preparado para enfrentar e para resolver. Para você também tentar entender o que eu vou explicar aqui, eu faço uma analogia das sociedades de fato com a união estável. Porque o que é uma união estável? Né? Aquela que não tem o registro, as pessoas moram junto e gera-se responsabilidades, direitos e obrigações entre aquelas pessoas. Mas como não existe um casamento, não existe uma formalização, não existe um registro daquele casamento, daquela união, aquela união não é oponível a terceiros. Ou seja, se o imóvel está no meu nome e eu tenho um companheiro e eu vendo esse imóvel, eu não vou precisar da autorização dele, da assinatura dele, da anuência dele, eu não preciso nada, eu vou lá vendo o imóvel e acabou. Agora, se eu sou casada, esse casamento, ele é público, esse registro ele é público e gera responsabilidade perante terceiros. Então, esse meu companheiro, que daí seria o meu marido, teria direitos e obrigações em relação àquele bem. E nas sociedades de fato, você tem que partir mais ou menos do mesmo princípio. Publicamente a sociedade não existe, ou seja, ela não pode ser oponível a terceiros, porém, ela gera responsabilidade entre aquelas pessoas que se associaram.
Pegando o exemplo dos profissionais liberais que se associam para constituir uma empresa, mas não registram essa empresa, né? Como que fica a responsabilidade deles? Vamos pegar o exemplo de um arquiteto, de um engenheiro. Ele vai ter a sua responsabilidade técnica para cada projeto, cada trabalho que ele executar e que ele gerar a responsabilidade técnica no seu nome. O cliente, se der algum problema, ele vai poder cobrar do responsável técnico. Agora, se aquele trabalho foi assinado por aquele arquiteto e outros trabalharam em conjunto, teve alguma responsabilidade, teve alguma questão envolvendo a execução desse trabalho, a pessoa assume sozinha e depois vai recuperar, né, o prejuízo, vai dividir o prejuízo com os outros sócios daquela sociedade. Né? E esses os problemas que chegam para a gente. E inclusive eles já chegam no final, né? Olha, nós dissolvemos, mas está gerando responsabilidade técnica. E aí, agora o que a gente faz? Bom, nesse caso, qual foi o cronograma que eu desenvolvi dentro do escritório? Já que existe, nós precisamos tratar. A minha orientação sempre vamos formalizar tudo, porque afinal, as coisas que não são formais, que não são registradas, que não seguem a legislação, elas não são profissionais por completo, né? Então, para realmente ter uma empresa e querer ter um sucesso e um crescimento com ela, tu tem que ter tudo registrado, tudo de acordo com a lei. Não tem e está tentando, né, se organizar e resolver essas questões para daí passar para uma formalização completa, beleza, então vamos formalizar. Entre esses profissionais, se a sociedade já está sendo dissolvida, já foi dissolvida e está gerando essas responsabilidades, chama todo mundo para um acordo. Faz um acordo entre sócios de fato, né, dividindo as responsabilidades, elencando qual é a responsabilidade, o direito e o dever de cada um dentro daquele acordo. Né? Todo mundo assina aquele acordo e a partir dali, perante terceiros, perante os clientes, perante os órgãos públicos, é individual a responsabilidade, continua do mesmo jeito. Mas já vai existir um documento, uma forma de um cobrar do outro as suas responsabilidades. Então a gente acaba, né, tentando organizar o informal para que não cause mais prejuízos do que já causou até aquele momento. E isso que eu não estou me referindo aqui a questões tributárias, né? Isso é sonegação do imposto, pode ser considerado crime. Enfim, essa parte eu deixo para um próximo vídeo. Já para uma empresa que ela é formalmente constituída, né, ela é totalmente regulamentada e tem um sócio de fato que forma a sociedade com o dono da empresa, né, o empresário que está registrado naquele contrato social naquela empresa, aí a questão ela fica um pouco mais complicada. Porque vão ter esses dois momentos, o momento da informalidade e quando ela passa para a formalidade. Simplesmente passar para a formalidade, porque às vezes os clientes nos procuram exatamente para isso. Nos procuram para, olha, existiu essa situação até hoje, por N motivos, enfim, né, nada justifica, mas enfim, teve seus motivos e agora, a partir de agora, nós queremos formalizar, vamos fazer o contrato, alteração social, papapá, beleza. Mas e toda aquela relação anterior? Ela precisa também ser regulamentada, formalizada e gerar uma responsabilidade consciente sobre aquela situação entre os sócios. Não basta só formalizar a empresa daqui para frente, formalizar aquela sociedade, incluir aquele sócio no contrato social. Você precisa organizar o passado para que ele não gere consequências no futuro. Porque, por exemplo, a empresa teve lucro até hoje e esse lucro precisa ser dividido. A empresa assumiu responsabilidades perante terceiros, perante funcionários e que só vai, o sócio de fato no registro só vai assumir essas responsabilidades a partir de agora. E as responsabilidades passadas, como que ficam? Então, justamente para essa sociedade, né, se formalizar de uma forma que não deixe dúvidas entre os sócios, que não deixe uma porta aberta para uma discussão, para um desentendimento futuro e para que essa sociedade, enfim, legalmente constituída daqui para frente, gere resultados e não tenha que parar para rever o passado, é que naquele momento da legalização a gente faça um acordo sobre tudo que aconteceu no passado.
todas as responsabilidades serão divididas, de que forma são divididas, os lucros, os prejuízos, se houver ação trabalhista, aquele sócio de fato que está passando a integrar o contrato social, ele se responsabiliza pelo passado também. Então, se houver ações trabalhistas daqui para frente falando sobre o passado, ele também vai se responsabilizar por aquilo. Enfim, quando a gente se depara com essas situações, nós vemos que o nosso preconceito em relação à sociedade, a essas sociedades de fato, né, aquela ânsia por dizer que a pessoa fez aquilo para burlar o poder público, para não pagar imposto de renda, tudo isso é verdade, tudo isso tem que ser considerado. Porém, nós advogados, nós precisamos nos preocupar com o que realmente importa, que é estancar a informalidade e resolver a situação entre os sócios. E a partir daquele momento, então, legalizar, formalizar, incluir na sociedade, beleza. Mas aquele passado ele não pode ser simplesmente considerado como um erro daquele sócio de fato, que ele vai assumir toda a questão tributária. A questão tributária em relação ao patrimônio dele, bom, aí é problema dele. Mas a responsabilidade que havia com a empresa, essa precisa ser regulamentada. E geralmente a gente não estuda sobre isso, a gente não fala sobre isso, porque nós sempre vamos puxar esse assunto no sentido de que é o jeitinho brasileiro. Eu acredito que isso exista em muitas outras culturas, em muitos outros países, provavelmente existe até coisa pior, porém nós não podemos deixar o outro lado simplesmente sem nenhum tipo de análise. Nós precisamos verificar isso, precisamos mostrar para os nossos clientes que não basta simplesmente dizer, não, a partir de agora vai estar tudo certo. Nós temos que também deixar as coisas sem resquícios de problemas surpresa. Porque aí, se você não trata desse assunto, não fala, não chama isso, não formaliza, o que aparecer depois vai ser surpresa. E não, quando você faz tudo isso, aí os problemas que podem aparecer, eles já foram previstos, os riscos já foram calculados, né? As pessoas já estavam cientes, e tudo que é avisado antes não é surpresa, não causa desgaste ou causa menos desgastes. E aí o grande problema que eu vejo, assim, que nasce dessas situações, né? E que geralmente ninguém presta atenção e só depois quando o problema acontece, porque a gente nunca sabe quando vai morrer, é quando um dos sócios morre sem a formalização da sociedade. Como que fica? Então, se você não estiver disposto a apresentar algumas soluções para formalizar o informal, que eu diria, né? Os sócios assumirem responsabilidades enquanto eles estão vivos, mesmo que um fique de fora do contrato social, se um deles vier a falecer, a herança, a sucessão da parte dele na empresa ou a própria continuidade da atividade comercial, ela vai ficar completamente comprometida, irreversível. Então a gente precisa também falar sobre isso. E aí eu deixo uma pergunta: qual seria a tua sugestão jurídica, qual seria o caminho jurídico a traçar para a gente organizar essa sucessão, de alguma forma proteger os direitos que existem entre essa sociedade, entre esses sócios desse tipo de sociedade. Porque a minha intenção aqui também é promover algumas discussões entre os colegas para a gente trocar experiências. Provavelmente alguém que está me assistindo já passou por alguma experiência dessa, já teve que resolver um problema desses, que é o tipo de problema que a gente jamais vai estudar na faculdade, que é daquelas coisas que surgem assim, junta tantas áreas do direito para resolver, porque é o sucessório, é o empresarial, é o contratual, é o tributário, junta tantos conhecimentos aí para resolver uma questão dessas, que a gente não está preparado para isso. Só na prática mesmo, quando a gente vê o caso a caso, é que a gente vai saber, e agora, né? Vamos por partes, né? O que as pessoas estão dispostas a entrar num acordo, a família, mas aí a família está passando por um luto, enfim. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês é que isso acontece e que a gente não pode simplesmente ignorar dizendo que as pessoas estão na ilegalidade. Consequências jurídicas vêm daí e atingem muito mais pessoas do que a gente possa imaginar. Então, sobre esse assunto, o que eu tinha para falar era isso, e você está pronto para assistir o próximo vídeo que vai aparecer na sua tela.